Boa noite. Boa noite na paz do Senhor. Domingo de Páscoa. Antes, quando se falava em domingo de Páscoa, nós percebíamos uma divisão, não é? Páscoa não veio para dividir pessoas, não veio para dividir povos. A Páscoa ela veio para unir as nações. E, infelizmente, por conta de quem é mais antigo vai saber o que eu estou falando, né? Quem tem assim seus umas 5 décadas em diante de vida, vai entender bem o que eu estou falando. Algumas pessoas assim, né? Acho como o pastor Nandão, né? Pessoal mais antigo aí, não é verdade? Seu Valber. Mas nem tanto assim também, né? Quando falava em protestante, falava que era para ser contra tudo o que era da igreja mais antiga, né? Nossa irmã ali. Aí a pessoa começa a rejeitar tudo que seria dali também. Aí, com o passar do tempo, o sentido da Páscoa foi sendo perdido por muitos evangélicos. Simplesmente porque éramos chamados protestantes. E o tempo foi passando e nós começamos a repensar. E nós entendemos que o Cristo que morreu, ele morreu para unir o judeu e o gentio. Então isso significa que é uma nação só. Apesar de ter um nome ou outro diferente, mas somos apenas uma nação, um povo do Senhor, um povo que serve a Deus. Podemos ter proposições diferentes, alguns costumes diferentes, mas muito maior é aquele que nos une do que aquelas coisas que nos separam, amém? E que o Senhor continue unindo os povos. E nessa noite, nós temos uma ministração aqui sobre justamente isso, Páscoa. Talvez ainda é sexta-feira para você, mas o domingo está chegando. Hoje já é domingo, mas talvez para algumas pessoas esse domingo ainda não chegou. E o domingo, ele traz uma mensagem muito forte para nós. Essa mensagem que nós acabamos de ver, que ele ressuscitou. Ele não reencarnou, não. Ele ressuscitou, ele voltou para a mesma matéria onde já estava. Isso se chama ressurreição. E tem mais mensagem aqui que nós vamos descobrir até o final. Vamos lá para João, no capítulo 1, no versículo 29. João, capítulo 1, versículo 29. Ainda é sexta-feira. Coisas ruins podem estar acontecendo no mundo. Coisas ruins podem estar acontecendo na sua vida, na nossa sociedade, mas ainda é sexta-feira. Ainda estamos num processo. Você pode até achar que as coisas já acabaram. Aqui João Batista está dizendo o seguinte: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aqui nós temos João Batista, como nós já sabemos, aquele homem que foi primo de Jesus, uma diferença de aproximadamente 6 meses de idade. E ele era primo de Jesus por ser filho de uma prima legítima, uma prima de sangue da Maria, a Isabel. E aqui nós precisamos entender que a Páscoa vai muito mais longe na história. Nós precisamos perceber, se ainda não percebemos, que a Páscoa não passou a surgir porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou em um domingo de Páscoa. Então a Páscoa, ela já estava prevendo o que aconteceu quando Jesus ressuscitou, há quase 2000 anos. E da onde vem a Páscoa? A Páscoa nós sabemos, muitos de nós já sabemos, a Páscoa vem lá do tempo do Êxodo. Foi lá que começou a Páscoa.
tem nada a ver com o que se vê hoje. A questão dos presentes, a questão do alimento. Se você comeu um peixe frito, peixe cozido na sexta-feira, amém, glória a Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que comer e beber em nome do Senhor, amém. Se você fez isso para o Senhor, eu acredito que Deus receba. Não vejo problema algum, desde que nós também tenhamos durante o restante do ano uma vida de santificação, uma vida de devoção, uma vida em que uma vez na semana, pelo menos, a gente procure, como o pastor Marcelo falou, trazer uma alma para Jesus, resgatar uma alma, uma pessoa que sempre rejeitou a palavra de Deus, essa pessoa vir para os caminhos do Senhor, ou alguém que estava afastado, essa pessoa ser resgatada para o Senhor. A Páscoa é muito diferente dessa Páscoa moderna que nós temos. Tudo bem, nada contra, tem o lado comercial, sim, tudo bem, porque isso gera emprego, né, pastor? Gera renda, não é verdade? É bom para quem trabalha, é bom para quem ganha presente, não é verdade? Domingo algumas crianças ganham seus ovinhos de Páscoa, só as crianças, né? Só as crianças que ganham, mas tudo bem, amém. E pode ser isso sim a Páscoa, mas não podemos esquecer de ensinar para os nossos filhos que aquela celebração ali tem muito mais coisas do que aquele momento de comer um chocolate e a criança aprender a comer um ovo de Páscoa gostoso, simplesmente porque é Páscoa e não sabe nem de onde vem isso. A Páscoa vem lá do Êxodo, quando o povo ainda estava lá, preso no Egito, quando ainda estava cativo naquele lugar. Nós sabemos que aquele povo iria sair dali, não porque merecia, mas porque a graça do Senhor já era uma realidade naquela época. A palavra graça não aparece ainda no Antigo Testamento, mas a graça significa favor imerecido. Muitas daquelas pessoas, assim como eu e nós todos, não mereciam aquela graça, não mereciam aquele favor, mas apesar de todos os acertos e os erros, ali tinha um povo que adorava o Senhor. Uma vez ou outra caía numa idolatria, uma vez ou outra perdia a sua fé, mas estava no coração daquelas pessoas servir a Deus, assim como acontece conosco. Vez ou outra a gente esfria, vez ou outra a gente pensa em desistir. Então nós não temos diferença alguma daquele povo que estava lá no Egito, de Israel, o povo hebreu. Nós também estamos em uma certa escravidão, não é? A escravidão, conforme o tempo vai passando, ela vai só mudando de formas, mas ela ainda existe. E a escravidão espiritual também. Então há várias escravidões que obviamente, por ser escravidões, nos aprisionam, e aquela escravidão nos faz perder o foco do Senhor. Então aquele povo estava cativo, aquele povo estava ali sem poder sair para lugar algum, e eles tinham que fazer trabalhos forçados para poder sobreviver. E muitas das vezes o dia a dia, a necessidade de nós sobrevivermos, manter nossas famílias, elas fazem isso com a gente. É do Senhor trabalhar, é bênção do Senhor. O Senhor disse que para Adão e Eva, para que eles conhecessem a região, que eles tivessem domínio sobre a natureza que Deus criou. Amém por isso. Mas algumas vezes as situações do dia a dia nos escravizam e nós acabamos perdendo o foco no Senhor. O Senhor, assim como para o povo hebreu lá no Egito, o povo tem uma promessa para nós também. O Senhor prometeu para aquele povo uma nova terra, uma terra onde teria abundância de alimento para eles, porque quando eles estavam cativos, tinha o horário certo para comer, não tinha fartura, porque afinal de contas
eles eram servos de Deus, sim, mas era um servos de Deus que estava escravo. Então eles estavam submissos ali ao faraó. Mas Deus prometeu para eles um lugar onde cada um ia ter o seu espaço, cada um ia plantar a sua comida, e o Senhor prometeu que eles teriam fartura de alimento. Então para nós acontece da mesma forma. O Senhor tem promessas a níveis celestiais. Quando nós partirmos, nós irmos morar nos céus com Ele. Enquanto isso não acontece também, o Senhor tem outras promessas para nós aqui na terra. Sermos prósperos, termos uma família abençoada, aquilo que nós tocarmos prosperará, se nós estivermos na direção do Senhor, se nós estivermos atraindo o bem para nós, se nós estivermos sem egoísmos, com falta de humildade, enfim. Mas o que a Páscoa tem a ver com isso que eu estou falando? O faraó, assim como a grande maioria da população do Egito, era uma população muito idólatra, e o faraó era visto como um deus em carne e osso. Então as pessoas adoravam o faraó. A palavra faraó significa casa grande. Nós sabemos que as construções, elas são imensas, não é? Então faraó significa casa grande. E quem é o faraó? É o dono da casa grande. A mesma palavra usada para se referir ao prédio é uma palavra para se referir ao dono do prédio. Então faraó significa casa grande. As pessoas adoravam o faraó e, obviamente, elas adoravam também as divindades que ele acreditava ser. Então, um acreditava que era o Horus, outro acreditava que era uma outra divindade. Quando era uma mulher no cargo de faraó, eles acreditavam que ela representava uma deusa. E a idolatria ia tomando conta das pessoas. Mas o Senhor, Ele sempre tem tudo programado. O Senhor não nos tira do mundo simplesmente porque talvez eu seja o queridinho dele, simplesmente porque eu também decidi ser evangélico, cristão, mas o Senhor, Ele tem muitas coisas mais para ir destronando na minha e na vida de vocês. Durante a nossa trajetória cristã, nós vamos aos poucos destruindo alguns deuses em nossas vidas, outros deuses vêm, surgem, a gente nem se percebe, esses deuses tomam conta de nós, e não diferentemente de outras pessoas, às vezes nós acabamos tendo até fotos dessas pessoas, e nós acabamos, sem perceber, nos curvando a essas pessoas, acreditando que aquela pessoa vai ser responsável pelo meu bem-estar, pela minha riqueza, pelo meu futuro. Então nós, sem percebermos, nós criamos uma idolatria dentro do nosso lar. E o que é idolatria? É tudo aquilo ou aquele que toma o lugar de Deus em nossas vidas. Quando nós não conseguimos cumprir o primeiro mandamento, nós já estamos em idolatria. Porque o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim. Então, se eu deixo Deus de lado por causa de algo, por causa do dinheiro, por causa das riquezas, por causa, talvez até pela busca daquelas riquezas, nós corremos o risco de cairmos em idolatria. E o Senhor, Ele sempre quer destronar isso em nós, porque enquanto nós não tivermos Deus em primeiro lugar, as outras coisas não vão ser acrescentadas. Eu conheço pessoas, já vi casas que desde os anos 80 ainda tem a foto daquele político de estimação, cada um vote quem quiser, porém a vida da pessoa não mudou nada daquele tempo para cá, porque a pessoa, sem saber, talvez sem querer,
ela construiu um altar na sala dela. Então aquela pessoa, ou a ideia daquela pessoa, passou a reinar naquela casa, passou a reinar na vida daquela pessoa. Eu mesmo tenho tios que até hoje têm essa prática, e a vida dessas pessoas, infelizmente, não mudou nada, pastor, não mudou absolutamente nada, porque essas pessoas, assim como nós também podemos fazer isso, essas pessoas violaram o primeiro mandamento, que é a nossa relação vertical com o Senhor. Amém? E a idolatria, ela precisa ser destronada, e nós sabemos que Deus enviou várias pragas, e cada praga que vinha, ela vinha para desmistificar, ela vinha para desmentir, destronar, lançar por terra toda a idolatria que existia por causa dos faraós. E nós sabemos que chegou o momento da última praga. E essa última praga é que vai dar o início para a Páscoa, ela vai dar o start. É na 10ª praga que o Senhor já começa a apontar para o Novo Testamento. A 10ª praga nós sabemos que foi a morte dos primogênitos. E quando a gente começa a analisar morte de primogênito, primogênito já está dizendo que é o primeiro. É aquele que geralmente, hoje já mudamos um pouquinho, mas algumas pessoas mais antigas têm um amor imenso pelo primeiro filho, principalmente se for homem, e 10% do amor vai para os outros filhos. Então, o primogênito geralmente é aquele filho ou aquela filha mais amada. E quando acontece a morte dos primogênitos, ou a ameaça da morte, muitas pessoas entraram em pânico. Muitas pessoas, inclusive o faraó. Porque nós sabemos que um rei, um faraó, ele tinha que ter um filho homem, para que aquele menino depois assumisse o poder. Então, a morte do filho mais velho, a morte do primogênito, era um desastre imenso na vida de uma pessoa. E quando Deus falou para Moisés e Arão sobre a morte dos primogênitos, aquilo ali já aponta para Cristo, porque Cristo é o único Filho de Deus aqui na terra. Amém? Então, lá no Êxodo capítulo 12, o Senhor já está fazendo uma referência ao que aconteceu muitos anos depois. Então, lá no Egito, o Senhor já estava apontando para o Cristo que iria morrer. Então, ele disse que eles deveriam fazer um sacrifício muito grande, que também não é diferente do sacrifício que nós precisamos talvez fazer hoje. Talvez, eu não sei se é o meu caso, se é o seu caso, porque às vezes, pastor Marcelo, a gente está pregando, aí a gente fala alguma coisa, a gente descobre que aquilo ali é para a gente primeiro. Às vezes não é para ninguém mais que está aí, às vezes é para nós primeiro. Então, Deus falou para Moisés e Arão, e ele disse que os primogênitos daquele lugar iriam morrer. Mas tinha uma condição para que os primogênitos dos hebreus, o povo do Senhor, não morresse. Havia uma condição. Então, o Senhor começou a fazer mais revelações do que iria acontecer agora com Cristo. Ele falou para eles que eles tinham que fazer o seguinte: eles tinham que pegar um animal, um novilho ou um cordeiro. E aqui ele já começa a apontar para Cristo. E a partir do momento que ele especifica o perfil daquele animal, ele aponta mais uma vez para Cristo. Ele diz o seguinte: você precisa pegar um cordeiro, um novilho, e esse animal não pode ter defeito. E nós sabemos que Cristo não teve defeito. Cristo não pecou. Então, a revelação de Jesus Cristo ali está bem clara. O Senhor já estava apontando que futuramente um cordeiro iria morrer,
que o seu sangue iria ser derramado, porém, esse cordeiro não pode ter pecado. E nós sabemos que Deus olhou para essa terra e não viu um justo, a não ser o seu Filho unigênito. Então, muitas das vezes, nós achamos que o Novo Testamento não tem conexão com o Antigo Testamento. Nós falamos isso no domingo passado aqui. Nós fizemos essa conexão da Trindade. A Trindade, ela é revelada no Novo Testamento e é revelada no Antigo Testamento desde o Gênesis. Então, hoje nós estamos vendo que Deus está dando os spoilers. Os spoilers de que Cristo iria vir para essa terra. Então Ele falou, vocês vão ter que sacrificar o que vocês mais têm de precioso. Cada família vai ter que pegar um animal, sem defeito, e vocês vão ter que sacrificar. E se a família for muito pequena para aquele animal, não pode sobrar nada. Tem que chamar uma família vizinha para dividir a carne daquele animal para vocês comerem. Mas o Senhor deu pressa para aquelas pessoas. Aquelas pessoas não tiveram tempo para fazer muita coisa, não. Eles tinham que fazer aquilo dentro de um período. E Ele falou sobre 7 dias. E também no dia de que o espírito da morte iria passar, Ele disse o seguinte: o espírito da morte vai passar e vai levar a vida dos primogênitos. Mas eu, o Senhor, eu vou poupar os primogênitos de vocês. Mas tem uma condição. Com o Senhor sempre existe uma condição. Porque quando o Senhor nos coloca uma condição para um milagre acontecer em nossas vidas, Ele quer nos trazer uma lição. Ele quer que aquilo entre na nossa mente, para que nós entendamos o significado daquilo. Para a gente entender a significância, a importância daquilo que você está fazendo. Que é algo que muitas das vezes nós não queremos fazer. Nós muitas das vezes queremos ser grandes pastores, pregadores de multidões, mas nós não queremos nos submeter aos processos. A gente não quer sentar para estudar, a gente não quer ouvir o nosso pastor, a gente não quer evangelizar, a gente não quer ensinar nada para ninguém, a gente não quer aconselhar, orar, não quer ir no hospital, não quer fazer o evangelismo na rua, a gente só quer que a coisa aconteça. Mas eu não aceito as condições que Deus me impõe. Então, Ele disse que eles deveriam matar aquele animal. Eles deveriam recolher o sangue do animal em uma vasilha. E eles tinham que comer aquele animal assado e com ervas amargas. Agora, por que tinha que comer aquele animal com ervas amargas? Por que muitas das vezes o processo é amargo? Por que está lá no albergue o processo é tão amargo? Que é para ver se a gente não esquece aquilo que a gente passou. Cada um de nós, irmão, eu posso estar errado, irmão. Eu espero estar errado, não sei, ou não. Mas eu acredito que todos nós, em algum dia, ou já passou, ou vai passar um processo amargo com o Senhor. Você pode ter dinheiro, você pode ter formação, você pode ter a condição que você achar que você tiver. Eu acredito que todos nós, um dia, vamos passar por algum processo amargo com o Senhor. Que é para a gente não esquecer de onde Ele nos tirou e onde nós estamos. Eu fico imaginando aquelas pessoas comendo aquele animal assado e com ervas amargas. Eu fico imaginando a cara feia que aquele povo fez, que é a mesma coisa que a gente faz quando a gente passa pelo processo. Então, aquele momento de amargura, acredito eu, pastor, que eles também estavam apontando para os momentos de amargura que o Senhor passou, quando Ele estava sofrendo e sentindo as dores, que nem se compara com o sabor daquela comida. E Deus continua fazendo mais revelações para nós. Ele disse que o sangue daquele animal, ele não podia ser desperdiçado. Assim como o sangue de Jesus também não pode ser desperdiçado. Antigamente, os nossos pais ensinavam para a gente
que nós tínhamos que orar pedindo para Jesus lavar-nos com o sangue dele. Era assim que a gente orava. Aí eu perguntava, mas por que me lavar com o sangue dele? Porque foi o sangue dele que foi derramado na cruz, e esse sangue ele não é para ser derramado em vão. Ele tinha uma utilidade, ele era para nos lavar. Então, eu fiquei com esse ensinamento dos meus pais até hoje. Então, quando você estiver fraco, quando você estiver pensando em desistir, pensando em ir embora, pecar, seja lá o que for, quando você estiver pensando em sair caluniando alguém, Senhor, me lava com teu sangue, para tirar esse pecado de mim. Nem que isso doa, nem que isso seja amargo para mim, mas Senhor, me lava com teu sangue, porque o sangue não foi à toa. O Senhor falou para eles: vocês devem pegar esse sangue e passar em um lugar. E esse lugar, irmãos, era um lugar muito representativo para aquele povo. A porta, ela tem um sentido espiritual muito forte. Eu tenho aprendido muito aqui nessa igreja. Quando nós falamos alguma coisa, eu não quero mais fazer isso, eu não quero mais aquilo, a gente está abrindo portas que podem nos atrapalhar o resto da nossa vida. Há uns 8 anos atrás, mais ou menos, passamos uma dificuldade financeira muito grande. Só que eu ainda era aquele crente que confiava no meu salário, confiava no meu emprego, e saía gastando adoidado, e me endividei de uma forma assim que eu não gosto nem de lembrar. Então, várias vezes passamos perto de perder nossa casa, e não tinha para quem mais pedir, não tinha, era um valor muito alto. E até que um dia eu tive que provar algo muito amargo para mim. Eu tive que admitir para o Senhor que eu errei. Eu tive que admitir para o Senhor que todo aquilo que eu fazia, todo o meu trabalho, estava adiante dele. Então nesse dia eu orei para o Senhor, eu chorei muito. Eu coloquei isso depois dele. E eu disse: Senhor, se nós sairmos dessa casa, eu vou entender que foi o Senhor que deixou. Mas se nós continuarmos nessa casa, eu vou entender que foi o Senhor que também permitiu. Desde esse tempo, irmãos, as coisas começaram a mudar. Eu comecei a amadurecer porque eu senti o gosto amargo do sacrifício, que nós não queremos sentir. E o sacrifício de vencer o nosso ego é um dos sacrifícios mais difíceis de vencer. É muito fácil você obedecer alguém, obedecer um pastor, ser amigo de alguém que não vai te pedir nem R$1 emprestado. Já falei isso aqui, né? É um sacrifício fácil, porque dá para passar. Agora você amargar, a engolir o seu próprio ego, a sua própria soberba, é um sacrifício muito difícil, que inclusive, se nós não conseguimos vencer, isso atrapalha até a nossa salvação. Porque o contrário da soberba é a humildade. E Cristo foi, é e sempre será humilde. E aqui, o Senhor falou para ele que eles tinham que pegar o sangue e passar nas portas. Coloca a imagem aí da porta, por favor. Isso aqui é uma porta falsa, só feita na parede mesmo, desenhada, ela não abre. Essa porta, esse tipo de porta, era feito dentro, eles sepultavam a pessoa, e lá dentro do espaço da construção tinha uma porta dessa, porque as pessoas acreditavam que depois que elas morriam, elas iriam para outro lugar. Elas acreditavam que elas iriam para um outro estágio, um outro nível. E essa porta seria a porta por onde eles iriam passar. Então, eles preparavam o lugar e tinha, principalmente o faraó, essas pessoas grandes, tinham isso aqui. E essa porta, na verdade, ela tem várias outras portas simulando. Você pode perceber que dá a impressão até de uma profundidade. Isso aqui era uma religiosidade. Então a pessoa morria e acreditava que ela ia passar por aquelas portas. Ela iria para o céu, iria para outro universo, um lugar melhor, enfim. E nós podemos observar que há vários desenhos.
Eu ainda não estudei arqueologia, eu gostaria de estudar para saber tudo isso. Esses desenhos representam várias divindades, vários deuses. Um da prosperidade, outro da saúde, outro da virilidade, outro, e assim vai, da força, e aí vai. Então, essas portas tinham esse desenho. E as pessoas acreditavam que elas iriam passar por ela. E os desenhos representam os deuses que eles acreditavam, as divindades. Amém? Que nós sabemos que são Satanás e seus demônios. Que quando adorados, quando procurados, eles são sim encontrados. Mas as pessoas fazem isso por causa de um espírito chamado espírito de engano. Então as pessoas estavam enganadas. E provavelmente nas casas das pessoas, na porta principal da entrada, não dessa forma, claro, com a abertura para poder entrar, teria, talvez em todas ou na maioria, o umbral, que hoje a gente chama de caixilho, não é? Esse caixilho, todo desenhado. Então, quando as pessoas entravam nas suas casas, elas acreditavam que quando elas passavam, elas estavam sendo abençoadas por aqueles deuses representados ali. Elas acreditavam que todos aqueles deuses que estavam ali representados iriam abençoar aquela pessoa. Mas o nosso Deus, ele, como eu falei no começo, ele vem para destronar todas as nossas idolatrias. Amém? Hoje, talvez as nossas idolatrias não estão no caixilho das nossas portas, mas eles estão aqui, ó. Eles estão aqui muitas das vezes. Amém? Então o Senhor falou: vocês vão pegar o sangue e vocês vão passar nessa porta. Vocês vão passar com o sangue do Cordeiro. Ele vai passar por cima de todas as divindades que vocês servem. Mas só vai ser poupado o primogênito da família que tiver passado o sangue ali. Então, ali Deus já está mostrando para nós que um dia o sangue do Cordeiro iria ser derramado e que esse sangue vem para cobrir todas as divindades, todas as idolatrias que eu tenho, todas as idolatrias que vocês podem ter. E o Senhor vem para abafar todos esses deuses aqui. Essa é a marca que nós precisamos ter. Precisamos ter a marca do sangue do Cordeiro. E ele deve estar em cima de tudo aquilo que me tira do foco. Tudo aquilo que vai fazer eu perder minha salvação. E isso, meus irmãos, é muita coisa. Não é só droga, não. A gente fala muito da droga, mas não é só droga. Tem muita soberba, ganância, desamor, sabe, menosprezo a quem precisa de uma ajuda. Claro, se você puder ajudar, claro. Amém? Se você puder também. Então, esse sangue vai ser passado lá. E se esse sangue estiver nas portas, eu vou poupar os filhos de vocês. Então, Jesus morreu bem mais para cá, mas 3, 4, 5 mil anos antes, ou mais, o Senhor já estava falando o que Jesus ia fazer. Então, as pessoas começaram a passar o sangue do Cordeiro nos umbrais. Iam passando tudinho, nos caixilhos das portas. E no meio da noite, o Senhor começou a recolher. E nós sabemos que os primogênitos começaram a morrer. Porém, quem tem a marca do sangue, o espírito da morte não te leva. Aqui era uma morte física. Nós estamos no tempo da graça. Já nos referimos a uma morte espiritual. Então, ali as pessoas foram poupadas. E hoje Jesus morreu para que esse sangue venha poupar a mim, a você, os seus primogênitos, os seus filhos, toda a sua família, toda a sua parentela, os seus amigos, as pessoas da sua comunidade cristã, as pessoas do seu trabalho,
Amém? Então, isso aqui foi o que Deus já foi falando naquele tempo, que viria um dia o Cordeiro, e ele seria imolado, e o seu sangue seria aspergido sobre as nossas portas, que hoje é o nosso coração, que hoje é a nossa mente. Enquanto nós não fizermos isso, o espírito da morte vai nos levar. Ele vai acabar com a gente, nós vamos morrer, nós vamos achar que Deus não existe, nós vamos achar que milagres não acontecem, nós vamos achar que o Senhor não restaura, nós vamos achar que eu vou achar que eu não tenho jeito. Talvez esteja faltando eu passar esse coração aqui, ó, esse sangue aqui no meu coração. Talvez eu não consegui vencer a prostituição, por quê? Porque eu não passei o sangue do Cordeiro. Talvez eu não consegui vencer o vício, porque está faltando eu estourar essa bolha. Sabia que às vezes a gente vive numa bolha? Às vezes a gente vem para o culto e acha que é só isso, mas não, às vezes a gente tem que estourar aquela bolha. Sabe para quê? Para aqueles deuses saírem da nossa vida. Às vezes a gente fica aqui com medo de mexer, fica acomodado, tem medo de fazer isso ou aquilo, com medo de piorar. Mas com Cristo, quando a gente estoura essa bolha, o Senhor vem e não nos deixa cair, por causa do sangue do Cordeiro. Então, aqui nós temos Deus apontando para o que aconteceu. Cristo morreu na cruz para que nós pudéssemos ser justificados, para que pudéssemos ser alcançados pela sua graça, para que nós não ficássemos mais indecisos se nós devemos servir a Deus ou não, para deixar de indecisões de não, a Bíblia não é verdadeira, porque o Novo Testamento fala uma coisa, o Antigo Testamento fala outra. Não, irmãos, está aqui, só está sendo falado de uma forma diferente. Mas, como nós vimos no vídeo, ainda é sexta-feira. Você ainda está consumindo um alimento amargo. Você ainda está passando por momentos difíceis. Você acha que você não vai conseguir se libertar. Mas o vídeo diz: ainda é sexta-feira. Ainda tem muito que acontecer. Até o terceiro dia, Deus tem muita coisa para trabalhar. Até o terceiro dia você tem muito a refletir. Até o terceiro dia você ainda tem aquela bolha para estourar. O Senhor tem um segredo com o número 3. No terceiro dia, Lázaro foi ressuscitado. Quarto. Pois é, depois do terceiro. É porque aí, pastor, tem um segredo. É uma doença que eu não lembro agora o nome, que a pessoa morre e ela tem até 3 dias para ela poder voltar. Então, Jesus ressuscitou Lázaro no 4º dia, para que não sobrasse dúvida alguma de que ele teria voltado naturalmente. Amém? Mas aqui nós temos um caso diferente. Jesus foi espancado, ele foi atravessado, então não precisava esperar o 4º dia. Com Cristo tudo foge à lógica, amém? E ele ressuscitou, nós sabemos disso. Mas quando ele ressuscitou, havia ali dentro 2 panos, pelo menos 2 panos. Um pano estava bagunçado, assim, jogado. Isso significa que quem estava deitado levantou. Amém? Não está mais ali. Agora tem um outro pano, que nós já até falamos sobre esse pano aqui. É o pano que veio para nos trazer esperança. Esperança de salvação, esperança de renovo, esperança de restauração no casamento, esperança de um futuro profissional abençoado, independentemente do que você fizer, claro, sendo honesto, claro. Um futuro com uma esposa, um esposo. Jesus deixou aquele pano ali significando esperança. O pano que estava jogado, alguém levantou dali.
e tinha um outro pano que estava todo dobrado. Aquele pano significa: eu ainda não terminei, e eu ainda vou voltar. Porque quando um servo servia a comida para o seu senhor, ele ficava de longe, observando a hora que o senhor dele, o patrão dele, acabava de comer. E ele sabia que ele tinha acabado de comer quando ele deixava o pano bagunçado na mesa. Então ele ficava observando. O patrão podia até levantar, mas o pano ainda todo dobradinho significava que ele talvez teria ido ao banheiro, não sei, e ia voltar para continuar comendo. Então, Jesus deixou o pano todo dobrado. Isso significa que ele vai voltar. Isso significa que tem bênção para nós. Tem muita coisa, meu irmão. Enquanto ele não volta para buscar a sua igreja definitivamente, ele deixou o seu grande hospedeiro, o seu grande dispenseiro, o Espírito Santo do Senhor, aquele que está conosco todos os dias, aquele que nos consola, aquele que mesmo quando eu erro, é Ele que me contempla. É o Espírito Santo dele que alegra a tua alma, irmão. É o Espírito Santo dele que você tem que buscar quando você tiver vontade de ir embora da sua casa, quando você tiver vontade de sumir nesse mundo por causa dos problemas. Mas também ele deixou duas ordenanças. Depois que aquele samaritano deixou aquele homem lá naquela hospedaria, ele disse assim: cuida dele, e eu vou deixar aqui 2 moedas já de adiantamento, e quando eu voltar, se precisar pagar mais alguma coisa, não se preocupe, porque eu vou pagar. Essas moedas significam, sabe o que, pastor Marcelo? Batismo e Santa Ceia. As 2 ordenanças que Deus deixou para nós. Ele deixou para nós o Espírito Santo, o batismo e a Santa Ceia. O Espírito Santo nos lembra. O Espírito Santo toca na nossa alma. Então, eu me batizo, eu mergulho nas coisas de Deus, eu mergulho no Espírito Santo do Senhor, e eu tomo a Santa Ceia. Para quê? Para eu não lembrar, para eu não esquecer do sacrifício. Então é por isso que ele morreu, é para isso que ele vai voltar, irmão. Não foi para a gente ficar triste, não. Não foi para a gente ficar dizendo que não vai dar certo, dizendo que não vai prosperar, irmão. A gente tem que parar com isso, irmão. A gente tem que trabalhar, a gente tem que se organizar. Se eu tenho as minhas fraquezas, eu que aprendo a viver com as minhas fraquezas. Eu que me desvio daquilo que parece mal. Eu que aprendo a estar nos lugares sem pecar, irmão. Que situação é essa? Que eu estou anos na igreja e não consigo ser fiel a um casamento. Eu não consigo ser fiel aos meus filhos. Irmão, me desculpa, você não está convertido, irmão. Você precisa ainda tomar um banho do sangue do Senhor Jesus. Nós precisamos aí estourar essa bolha de pecado, de idolatria. A promessa é muito maior do que tudo isso que nós conseguimos ver. E ele diz lá em Êxodo 12, 22: passai o sangue do Cordeiro nas portas de vocês, porque logo mais eu vou voltar. E naquele mesmo dia, o Senhor voltou, permitiu que o espírito da morte passasse para levar. E todos aqueles que não estavam preparados perderam o que mais tinham de precioso. Você está preparado? Eu estou preparado? A minha família está preparada? Eu passei esse sangue do Cordeiro já na minha mente, no meu coração? Ou eu estou só de brincadeirinha aqui? Nós vamos orar já já, irmãos. E nós vamos orar por esse sangue. Nós vamos orar por causa daquele pano que está lá no chão. E nós vamos orar também pela mensagem daquele pano dobrado que ele deixou lá dentro. E depois, os anjos vão perguntar para cada um de nós: por que vocês estão procurando aquele que não está mais aqui morto?
nós temos que acreditar que Ele está vivo, sim, e que Ele pode nos abençoar hoje, sim, amém? Eu gostaria que o grupo de louvor cantasse aqui aquele primeiro louvor que a irmã Aline cantou, se pudesse começar por ele, amém? Nós vamos louvar agora o Senhor, nós vamos orar, nós vamos louvar o Senhor, porque Ele vive, porque Ele vai voltar, porque Ele está aqui para nos salvar, sabe? Quarta passada o pastor Nando falou sobre o véu, e ele disse que o véu rasgou de cima para baixo, e ele disse a explicação daquilo. Está aprendendo teologia com o professor bom isso aí. Ele disse que o véu rasgou de cima para baixo, porque não é de baixo para cima, não é como eu quero, como eu faço, é como o Senhor diz, é como o Senhor quer, é da forma que Ele disser, da forma que Ele indicar.